Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago. Vamos lá. No versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, será ministrada com amor nessa noite. Tu vela pela tua palavra. Usa-me como teu instrumento. Fala aos nossos corações. E que teu Espírito Santo tenha liberdade e liberalidade nessa noite. E que os nossos olhos e ouvidos estejam destapados para ouvir, para ver aquilo que tu tem para nós nessa noite. Amém. Irmãos, eu estava preparando um estudo para os adolescentes e os jovens, por tema, as tentações. E eu preparando essa palavra, preparando esse estudo, hoje com o mundo se aprimorando cada vez mais em diabo, o mundo se aprimorando cada vez mais em tragar todos os sonhos, em tragar todos os planos que Deus tem reservado para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e para nós mesmos. O Espírito Santo me incomodou para que eu trouxesse essa palavra à igreja. Porque nós vivemos em dias maus. Vivemos em dias em que, por mais que nós, muitas das vezes, achamos que nada mais vai nos surpreender negativamente, no dia seguinte, você acaba se surpreendendo com mais alguma coisa que você não esperava. E dentro desse contexto, acabamos de ler aqui, Tiago colocando acerca de provas e de tentações, trazendo uma luz ao povo de Deus. A palavra tentação ou tentações, ela vem do grego peirasmos. E dentro daquilo que a Bíblia diz, refere-se às perseguições e aflições que o crente sofre nesta vida, da parte do mundo ou de Satanás. E também tem uma outra definição muito interessante, que dentro disso cai muito bem dentro daquilo que nós queremos falar nessa noite, que é o esforço para persuadir, seduzir e induzir alguém a fazer algo sensualmente agradável e imoral. A tentação em si, ela não é pecado. A tentação sempre, por incrível que pareça, ela traz para mim e para você a oportunidade de nós crescermos. Você sabia disso? A tentação, quando ela vem, e ela há de vir. A Bíblia não diz se, porventura, vier uma tentação. Ela diz quando a tentação vier.
você não vai livrar-se da tentação. Ela fará parte de toda a sua caminhada cristã. Ela vai estar lado a lado com você. E a Bíblia chega, em algumas partes, a dizer que é motivo de gozo. Você quer ver? Veja o primeiro versículo do capítulo que nós estamos aqui. O segundo versículo, Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Sabe por que Tiago está falando isso? Porque a nossa fé somente pode chegar à plena maturidade quando confrontada com dificuldades e oposição. A nossa fé só vai chegar a um estágio de maturidade cristã quando ela for confrontada. John Stott, se eu não me engano, disse que uma pessoa não tem noção de quanto o realmente é mal se ela nunca teve a oportunidade de exercer a maldade. E você também pode inverter isso, né? De repente você não sabe o quanto realmente você é bom se você nunca se predispôs ou se envolveu ao máximo para exercer a bondade, a caridade. Eu tenho certeza que você iria se surpreender com isso. Tanto para o lado negativo, quanto para o lado positivo. O japonês é um povo extremamente cordato, não é? Extremamente ordeiro, é um povo extremamente organizado, e tem, por uma questão de cultura, a honestidade. É quase que inconcebível você ter um membro da sua família que seja acusado, por exemplo, de atos de corrupção num cargo público, ou que seja desonesto em fazer os seus negócios. É um povo extremamente afável nesse aspecto. Essa semana está sendo publicado numa das revistas semanais que, pela primeira vez, o povo japonês, ou seja, os líderes militares do Japão, abriram, vamos dizer assim, a caixa preta das atrocidades que os japoneses cometeram na Segunda Grande Guerra. São coisas que eu acho que até quem sofreu na mão deles duvida a que ponto o ser humano pode chegar. Então, muitos de nós dizem, mas como pode um povo tão cordato, tão organizado, honesto, correto? É porque situações extremas, irmãos, muitas das vezes mudam as nossas vidas, mudam as nossas ações, transformam o nosso caráter. E se o teu caráter não estiver embasado na palavra de Deus, você vai ter dificuldade de se manter estável. As tentações ocorrem para todo e qualquer ser humano. Faz parte da nossa vida. Jesus Cristo foi tentado quando? Simplesmente logo após o seu batismo. Ou seja, num momento de alegria, num momento de vivacidade. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Até então, na melhor fase da sua vida cristã. Tinha acabado de ser batizado, estava pronto para começar a exercer com todo o seu poder e glória, e então o diabo o leva até o deserto. E ali tenta de todas as formas seduzir o Senhor Jesus.
oferece os reinos do mundo, oferece as riquezas, governabilidade, poder, oferece aquilo que muitas das vezes seduz a população de um modo geral. Ele ofereceu poder, ele ofereceu honra, ele ofereceu glória. E quando viu que não estava mais conseguindo quase nada com isso, ainda tentou usar a palavra de Deus contra o Filho de Deus. E aquele que jamais pecou, mas também foi tentado, porque convinha a Deus que o seu Filho passasse por tudo aquilo que nós passamos, que ele vivenciasse toda a natureza humana na sua plenitude, mostrando o diferencial. Mostrando o diferencial do único santo realmente que pisou sobre a terra. E é Ele que intercede por você e por mim. É Ele que sabe o que passa no seu coração, naqueles momentos difíceis, em que você encontra-se muitas das vezes sozinho, e você começa a perder as esperanças, é a Ele que você tem que recorrer. É aquele que foi tentado e jamais pecou, é aquele que foi tentado e suprimiu todos através do seu poder. Ele vem suprimir as minhas e as tuas necessidades. E Ele está aqui nesta noite para fazer com que eu e você tenhamos uma visão alargada com relação àquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na tua e na minha vida. Como eu disse aqui no início, a tentação, ela não é pecado. A tentação é uma oportunidade de você crescer. Mas, pastor Ricardo, quantas das vezes acontecem determinadas coisas e eu não tenho controle sobre isso? E vira e mexe, eu sou derrubado por essas questões. E vira e mexe, eu caio nessas tentações. E não tenho tido contentamento, não tenho tido prazer na minha vida cristã, na minha caminhada, porque eu mais me levanto do que fico de pé. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque, abra sua Bíblia em Marcos 7, de 11 até o 23. Olha o que diz. 7, de 21 a 23. Eu disse outra coisa? Irmãos. Pastor Cláudio. Então, em Marcos 7, de 21 a 23, diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Então não é o que está de fora para dentro que vai me contaminar, mas o que está de dentro para fora. Ou seja, nós lemos ainda há pouco que cada um acaba por sucumbir à sua própria concupiscência. De repente, algo que é extremamente difícil para você, quase que um martírio, para mim não tem significado nenhum. Não me afeta. E vice-versa. Por isso nós devemos estar atentos. Esta é uma palavra para que estejamos atentos, para que possamos estar muito atentos a como vai andando a nossa vida cristã, como está a nossa caminhada. Porque quando nós damos lugar à tentação, aí sim nós pecamos.
Quando nós damos lugar à tentação, aí sim nós abrimos as portas para trazer aquilo que Satanás tem. E a missão dele, número 1, é matar, roubar e destruir. É matar tanto fisicamente quanto psicologicamente. É destruir tanto espiritualmente, quanto fisicamente, quanto emocionalmente. É roubar a alegria, é roubar o prazer de viver, é roubar, sabe, os momentos preciosos que você tem para estar com Cristo. Essa é a função dele. A Bíblia diz que ele está ao derredor. Ele está à espreita, procurando. Você já viu como um felino fica quando ele quer atacar uma presa e ela está próxima? Se você reparar, ele fica ao derredor. Quando a Bíblia fala, como um leão bramando ao derredor, ele fica assim. Ele fica, o felino, o animal, o leão, o tigre, o puma, esse tipo de animal, ele fica andando de um lado e do outro. E a presa no meio, e ele esperando uma oportunidade. Qualquer tratador de animal, de felino, sabe que não pode dar as costas para o animal. Em nenhum momento. Por mais domesticado que esteja o animal, você não pode dar as costas para ele. Porque normalmente, se você der as costas para ele, ele te ataca. Nos países asiáticos, os tratadores usam uma máscara na cabeça, na parte de trás, com um rosto, né? Na parte de trás. Para que quando, porventura, virarem rápido, o animal não perceber que eles estão de costas. Porque ele dá um bote rápido e certeiro. Assim é o inimigo de nossas almas. O tempo todo, ele não descansa. E aí, vem alguns alertas para nós nessa noite. Jesus deu esse alerta aqui para nós. As pessoas são atraídas quando acabam por sucumbir aos seus próprios desejos. E desejos pecaminosos, por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza. Ainda que você tenha encontrado a Cristo, você ainda não se libertou da sua natureza humana. Você caminha num processo chamado de santificação, se você já encontrou a Cristo como teu Rei e Senhor, e nesse momento, este processo vai durar até Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, ou vir buscar você individualmente. Esse processo não vai cessar. Cabe a você decidir como será esse processo, doloroso, extremamente difícil, ou será um processo em que você caminhe de glória em glória. Caminhe vitorioso. Dificuldades, sim, muitas, mas caminhe vitorioso, porque Ele nos dá as armas para esta batalha. O apóstolo Paulo disse, há uma luta constante entre a minha velha natureza, entre o velho homem e aquilo que eu sou hoje. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu tanto detesto, eu vivo fazendo. Não fui eu que disse isso. Um homem comum, não foi você quem disse isso. Foi o apóstolo Paulo. Não estava brincando. Não estava contando historinhas. Nós temos que estar atentos àquilo que, porventura, pode nos afastar do grande Deus. Aquilo que, porventura, se nós dermos lugar, pode fazer com que nós venhamos a nos afastar. Uma vez eu escutei um pastor dizendo, um evangelista, e ele dizia, você tem que entender que pecar é muito bom. Pecar, a minha alma, o meu velho homem ama pecar. Foi feito para pecar. Nascido no pecado, jaz no pecado, e enquanto esse homem, esse velho homem, não encontra a luz de Cristo, ele acha que não está fazendo nada demais. Ele está apenas seguindo o curso da sua vida. Quando a luz de Cristo nos alcança e nos esclarece e transforma o nosso coração e mostra
o grande amor de Deus para conosco, e ela faz com que venhamos a entender que Cristo morreu por nós, e a si mesmo se entregou voluntariamente, para que nós tivéssemos uma vida plena, abundante, uma vida rica, cheia da graça e da glória de Deus. Quando entendemos isso, algo se transforma no nosso interior, e aquele novo homem renasce no Espírito Santo de Deus. Mas a natureza continua dentro de você e de mim. Devemos identificar determinadas situações para vencermos. Hoje, as igrejas, de um modo geral, andam com muitas pessoas, mas poucas pessoas com as vidas transformadas. Poucas pessoas vivendo uma vida abundante. E Jesus disse uma coisa tão simples: eu vim para que vocês tivessem e vida em... Eu vim para que vocês tivessem vida, porque vocês não tinham. E eu não vim para te dar uma vida qualquer, uma vida medíocre, uma vida mais ou menos. Eu vim para te dar uma vida abundante, uma vida que reflita a minha glória, uma vida que reflita o meu sacrifício, Jesus Cristo, por vocês. Por que eu iria morrer naquela cruz para vocês terem uma vida qualquer? Não, eu vim para que vocês tivessem vida. E quando ele diz aqui, né, dentro já em Marcos 7, quando ele diz que é do interior do coração do homem que sai tudo isso. A gente não pode interferir, por exemplo, que o diabo lance pensamentos maus sobre você. Da mesma forma que eu não posso impedir de um pássaro ao passar me acertar. Mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Mas você pode impedir que o diabo fique grudado no seu ouvido, te aconselhando na melhor maneira de você se arrebentar, espiritualmente falando, emocionalmente falando. É isso que ele faz de melhor. Tanto que ele é conhecido como o vil tentador. E o interessante nisso, irmãos, que muitas vezes aquilo que começou com uma ideia na sua cabeça, aquilo que começou como um mau pensamento, nasce como uma conduta. Nós temos que ter muito cuidado com certas coisas. Todos aqui têm algumas dificuldades em algumas áreas. Isso faz parte da nossa vida. O que nos diferencia é como cada um de nós trata as partes mais frágeis das nossas vidas. E nós temos um sumo sacerdote que há de se compadecer por cada um de nós. E aquele que foi tentado e jamais pecou, ele está pronto e apto para te dar a válvula de escape e para te resguardar do dia mau. E dentro disso daqui, eu quero que você abra de novo a sua Bíblia. Em 2 Pedro, no capítulo 2. 2 de Pedro. Capítulo 2. No versículo... Eu estou em 1 Pedro, Jesus. Aqui está, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz essa palavra. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Olha que interessante. Por quê? Olhe bem, preste bem atenção no que você está lendo. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo.
Olha que coisa interessante. Sabe o que isso quer dizer aqui, irmãos? A bebida te venceu, tornou-se servo dela. A cocaína te venceu, tornou-se servo dela. A mentira te venceu, tornou-se servo dela. O egoísmo te venceu, tornou-se servo dele. A mesquinharia, o espírito de fofoca te venceu, tornou-se escravo deles. O apóstolo Pedro aqui está nos alertando que nós temos que entender como realmente devemos nos posicionar para não perdermos aquilo que de mais precioso temos, que é a saúde cristã, é a nossa saúde espiritual. Ou vocês acham que o alcoólatra um dia, por ter parado num bar e bebido, tornou-se alcoólatra? Fui ali, tomei 2 litros de uísque e fiquei alcoólatra. Nunca tinha bebido antes. Como é que pode isso? Eu ali estava passando, uma pessoa me ofereceu cocaína, eu cheirei a cocaína e, a partir de então, eu cheiro cocaína todos os dias. Tornei-me dependente. Menti uma vez, depois, aquilo foi tão interessante, passei a mentir com muita liberdade, com muita facilidade, todos os dias. Eu apenas falei uma vez mal de uma pessoa para outra, e depois disso tornei-me um fofoqueiro. Como é que pode isso? É assim que acontece, irmãos? Não é assim que acontece. Você vai dando lugar ao diabo. Você vai permitindo que ele avance sobre o seu território. Você vai permitindo que ele comece a ter poder sobre as tuas ações. Você vai impedindo que o Espírito Santo de Deus esteja na frente, esteja te cobrindo, porque é você que vai abrindo as portas, é você que vai dando brechas, é você que vai se expondo, é você que vai dando a cara a tapa, e aí ele começa a fazer um escarcéu na sua vida. A gente tem que ter cuidado para um mau pensamento não se tornar um hábito. Porque quando se torna um hábito, você passa a ser escravo deste hábito. E você precisa de libertação. Vou dar um exemplo meu bem simplório. Bem simplório. Fui na casa do meu irmão, do Rogério, e ele tem aqueles jogos fantásticos de computador, de guerra. Parece que você está lá dentro, pastor Cláudio. E ele tem uns negócios lá, e bota tudo aquilo, e é tiro para tudo quanto é lado, é um negócio fantástico. Você anda dentro das vielas. Para quem gosta de jogo, desse tipo de jogo, a minha mãe está aqui, mas ela não está ouvindo. Quando eu era adolescente, estudava no Souza Marques, irmãos, eu era muito bom em fliperama. Hoje chamam de pinball, mas na nossa época, isso há 12 anos atrás, eu era um menino. Como é que o tempo anda rápido, né, irmão? Assim as coisas, né? Mas eu era muito bom. Eu ia para o shopping, tem tudo de Madureira. E com uma ficha, eu botava 6 créditos na máquina, que era o máximo. Aí ficava ali igual um gerente de, sabe, mini gerente de boca. Aí eu ficava ali. Quer jogar? Dá ficha. E o Bob's era em frente. Aí eu botava a ficha no bolso, apertava um crédito. E o sujeito jogava. Perdia, fraco, aí eu, quer jogar de novo? Dá outro crédito. Aí eu já tinha um negócio com o cara da bilheteria. Aí eu ia lá, estou com 10 fichas. Aí ele me dava o dinheiro, vamos assim, de 6 fichas. E eu já ia no Bob's, um Big Bob, por favor, que era desse tamanho. Hoje é assim, né? Mas era desse, eu me lambuzava todo, era um espetáculo aquilo. E eu ficava ali. Então tinha uma máquina chamada Cavaleiro Negro. Eu conversava até com a máquina falava. E eu jogava aquilo com tanta facilidade, irmãos, mas muita facilidade. E eu só saía dali quando diziam, a Dona Elva está vindo aí. Era a diretora do Souza Marques, e os donos eram crentes batistas, e ela pegava o carro e ia lá, e a gente tinha que correr, porque senão daria problema com os pais. Como deu, né, depois, né? Convidaram a gente a se retirar da escola, antes da 8ª série, mas
daí já é passado. Tuninho que era ruim, eu sempre fui bom. Aí, irmãos, o que acontece? Quando eu vi aquele jogo da casa do meu irmão, ele joga aqui para você ver. E eu joguei, irmãos. Muito legal. Em 3 dimensões, com 3D, cheio de coisa. Muito bom. E você escolhe o armamento e faz aquilo, não sei o quê. Eu joguei uma vez e falei, não quero mais jogar isso, não. Por que você não quer mais jogar isso? Porque senão eu vou jogar muitas vezes isso. Eu gosto muito disso. É um exemplo simples, mas é um exemplo real. E eu sei que nesse momento, agora, você está trazendo o seu exemplo à sua mente. Nesse momento agora, nós começamos a resgatar aquilo que nos seduz. Aquilo. É pecado eu jogar um jogo daquele? Não, não tem problema nenhum. De repente, aqui, para o pastor Cláudio, para o Gessé, não tem problema nenhum. Ele joga uma vez, joga outra. Sabe como ficam as crianças hoje? Eu tenho que passar de fase. Eu estou aqui, eu tenho que passar de fase nesse jogo. Eu preciso. Perdi uma vida, morri. Outro dia eu levei um susto, a Luísa gritou, morri. Aí eu falei, o que foi, Luísa? No jogo aqui, pai. Poxa, eu estava indo tão bem. E morreu. Essas coisas desvirtuam a nossa mente. Roubam o nosso tempo. Se aquilo não te afeta, não há problema nenhum. Mas se aquilo vai te consumir, ou vai consumir o teu tempo precioso, ou vai, em outros casos, eu dei um exemplo simples, em outros casos, vai fazer com que você adultere, vai fazer com que você seja desonesto nos seus negócios, vai fazer com que você torne-se ganancioso. Vocês já notaram? As pessoas muitas das vezes linkam tentação com a parte sexual da coisa. A tentação envolve todo o conjunto do ser humano. Porque tem gente que não tem nenhum problema a nível sexual, vamos dizer assim, de tentação, e não consegue ser honesto nos seus negócios, e não consegue falar a verdade, e não consegue deixar de ser egoísta, e não consegue deixar de ser fofoqueiro. E reuniram-se 3 homens de Deus, e eles começaram a conversar e falaram assim, puxa, eu precisando tanto desabafar, a nossa vida é tão complicada, a gente tem uma dificuldade porque somos pastores e estamos sempre ouvindo, ainda bem que eu estou aqui com vocês, que são meus amigos, e eu queria realmente falar umas coisas, porque eu não posso falar isso para o povo. E o que é? Olha, eu tenho um problema com dinheiro. Olha, eu não posso, dinheiro para mim é muito importante, eu preciso melhorar nisso. Sabe, às vezes eu ultrapasso os limites e isso me deixa muito entristecido. Aí outro disse, poxa, já que você está falando nisso, eu também gostaria de externar aqui meu problema. E qual é o seu problema? O meu problema é que, assim, eu tenho um problema na área de adultério. Eu tenho muita dificuldade de me manter fiel à minha esposa. Eu luto, ninguém sabe disso. Eu luto muito. E eu tento, sabe, não passar por isso, mas vira e mexe, eu estou tendo problemas nessa área. Não, nós vamos orar e tal. E você mesmo, qual é o seu problema? Eu não vejo a hora de sair daqui, porque eu não consigo guardar um segredo. Eu não sou cofre, eu conto tudo para todo mundo. E isso muitas das vezes tem acontecido, irmãos. E isso muitas das vezes tem estado de uma maneira nociva dentro do nosso meio. E sabe o que é pior de tudo? Quando eu disse que um mau pensamento, quando se dá lugar a ele, ele torna-se um hábito. Quando torna-se um hábito, você está aprisionado. E quando você está aprisionado, o pior que poderia acontecer na sua vida é você aceitar viver desse jeito. O pior que poderia acontecer na sua vida é você se acostumar ao fato
de que você não tem forças, de que é um hábito, você não consegue se livrar dele, Deus entende e bola para frente. Sua vida espiritual nunca vai decolar. Seu relacionamento com Deus nunca vai evoluir. Você vai ficar sempre ali no leitinho. Nunca vai poder absorver um alimento mais sólido. Você vai ter uma vida medíocre com o Senhor. Olha que coisa. Você vai ter uma vida que não dignifica nada o nome de Deus. Estas coisas precisam ser trazidas à luz. Porque quando você traz à luz, o Espírito Santo de Deus entra na jogada. Quando você traz à luz aquilo que te derrota em oculto, Deus começa a agir e a providenciar a libertação para a tua vida, a te dar o escape verdadeiro e a te trazer para um novo plano de vida espiritual. E nós precisamos entender que não podemos nos acomodar com as derrotas. Nós não fomos feitos para vivermos derrotados, não fomos feitos para caminharmos de cabeça baixa, como que chutando lata pela rua, vagando. E aí, irmão, foi uma bênção o culto? Até foi, teve aquele lampejo do Espírito em mim, mas a segunda-feira já chegou, e com ela, todas as mazelas que eu carrego comigo. Porque aquilo que te contamina não é aquilo que está lá fora, é aquilo que está aqui dentro, é aquilo que está aqui dentro. Disse o Senhor Jesus Cristo. Não foi nenhum apóstolo que disse isso, foi o próprio Cristo. Para que nós tivéssemos a real atenção de que precisamos tratar aquilo que é um problema como um problema. Não podemos mais florear as coisas. Jesus é bom, né, irmão? Eu vou indo. Ninguém procura a tentação. Foi aonde? Jessé teve aonde? Não, fui ali procurar uma tentaçãozinha e já voltei. Ninguém faz isso, irmãos. Ninguém faz isso. Ela vai bater a sua porta. E por que nós somos tentados então, pastor Ricardo? Por que Deus permite isso? Não seria tão mais fácil? Ele permite isso por algumas razões, irmãos. E eu quero que você acompanhe isso comigo. Antes, abra sua Bíblia em Hebreus 3:12. Agora nós vamos caminhar mais rápido um pouco. Hebreus 3:12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Entendeu? Acabamos de falar sobre isso. Para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros. Ajudemo-nos mutuamente. E no 12, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Irmãos, dentro do que nós estamos vendo, hoje, o maior propulsor, o maior impulsionador das tentações chama-se o hedonismo. Na sociedade pós-moderna na qual nós estamos vivendo, nesta sociedade atual, o maior impulsionador de tentações no ser humano chama-se o hedonismo. O que é o hedonismo, pastor Ricardo? É a busca pelo prazer,
a todo custo. Essa é uma sociedade hedônica. Essa é uma sociedade que trabalha dia após dia para buscar o prazer absoluto em todas as coisas. Não importam as consequências, não importam se está contra aquilo que Deus quer para a sua vida. Importa o prazer acima de tudo. É assim que se vive hoje. Aqueles que não conhecem a Deus, digam, o que você quer fazer? É isso? Isso te dá prazer? Faça. Você quer fazer o quê? Você gosta de quê? Disso? Faça. Há uma briga ferrenha hoje com relação às bases estruturais da família brasileira. Onde pessoas estão querendo desfazer o princípio criado por Deus de família. Um homem, uma mulher, filhos. Qualquer um tem direito de ser o que quiser. E eles apregoam isso como, eu sou o meu Deus, o meu ser supremo sou eu. E eu quero o prazer a todo custo. Eu quero construir uma nova família na sociedade brasileira. Mulheres com mulheres adotam crianças. Como vai ser a cabeça dessa criança daqui a 15, 20 anos? Que ser humano será aquele? Ah, mas não é politicamente correto? Ah, mas é um direito? Não aceito! E eu estava escutando o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que se diz evangélico, eu não conheço. E ele estava falando num programa Roda Viva da Rede Cultura, e ele estava sendo entrevistado, e uma jornalista com 10 pedras na mão, partiu para cima dele e disse, mas o senhor é contra a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, e o senhor é contra o aborto. E ele disse, sou contra o aborto. Você tem o poder de me dizer aonde começa a vida? Você tem esse poder? Não, não é bem assim. Você tem esse poder? Não, não tem esse poder. Outra coisa, eu sou a favor da família tradicional. Quer viver com uma pessoa do mesmo sexo, não há problema. Existem leis para isso hoje. Você vai no cartório e faça um contrato. Isso existe hoje. Um contrato de união estável de pessoas do mesmo sexo, você faz aquilo. Eles querem casar e ainda querem obrigar que um ministro do evangelho, por exemplo, faça um casamento desse. Em tempo algum, isso passaria pela nossa cabeça há alguns anos atrás. E o mundo se aperfeiçoa em diabo, dia após dia. E nós, se não estivermos atentos, vamos cair nessas armadilhas. E você vê um monte de crente andando assim, olha. Eu estou meio ruim, né? Mas, do joelho. Mas assim, como que puxando uma bola de ferro. Já viu aqueles antigos presos da época medieval? Puxavam uma bola de ferro com a corrente. E eles andavam assim, corre aí que eu quero ver. Aí o cara não conseguia correr nunca. Estava travado. Estava seguro. Ele andava não, ele se arrastava. Existem pessoas aqui dentro hoje. Existem pessoas aqui dentro hoje que estão arrastando uma bola de ferro. Que estão tendo uma vida medíocre há não sei quanto tempo. E já se conformaram com isso. Que estão tendo uma vida sem a alegria do Espírito Santo de Deus. E já aceitaram isso. Mas eu já perdi tanto, pastor. Eu já perdi tanto. Eu nunca consigo ganhar. Toda vez eu perco. Eu tenho uma vitóriazinha, depois eu tomo outra na cabeça e não consigo me levantar, e aí acabo deixando para lá. A tua baixa estima espiritual está lá no chão. Mas aquele que pode todas as coisas, aquele que pode mover no sobrenatural e te levantar da onde você estiver caído e arrebentar com os grilhões do inferno, que porventura tenham sido colocados em você. Ele está aqui nesta noite, e Ele diz, hoje é dia de vitória neste lugar. Hoje é dia de libertação, é dia de alegria. Hoje é dia de vivacidade no Espírito Santo de Deus, para honrar aquele que merece toda a honra, toda a glória, e aquele que a si mesmo se entregou por nós. Hoje é o dia.
Irmãos, você não tem noção como é difícil pregar essa palavra. Como é complicado. É tão bom pregar bênção, alegria e vitória. Mas eu estou pregando bênção, alegria e vitória. Porque se nós não tocarmos nessas feridas, vamos continuar tendo uma vida medíocre. Não vamos andar para frente. Jesus Cristo quer que você ande para frente. Jesus Cristo quer você desbravando no reino espiritual. Ele quer você ministrando a palavra, ensinando, exercendo a mordomia cristã. Ele quer você exercendo o dom e o talento que Ele te deu. E todo mundo aqui presente tem talento, tem dom dado por Deus. Todo mundo aqui tem valor. Todo mundo aqui é importante diante dele. O diabo é o rei da mentira. Não importa o que ele diga para você, você tem valor. Você foi salvo, lavado, remido. Você foi salvo por um preço muito caro para ter uma vida dessas. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso. Você jamais irá se livrar da tentação. Entenda isso. Ela vai continuar existindo. E você, para continuar triunfando sobre ela, você tem que tomar alguns passos. Tem gente que se habituou a ser deprimido. Eu sou deprimido. Quase tenho orgulho disso. Ai, estou tão deprimido hoje. Estou com uma vontade de chorar, por quê? Não sei. Ah, mas isso às vezes acontece e tal. Vai se habituando. Vai se habituando. Ah, estou tão chateado. É igual o preguiçoso. Já viu o preguiçoso? Vamos trabalhar hoje? Amanhã, né? Hoje é domingo, né? Amanhã. Então amanhã às 7. Não, é muito cedo. Ele vai arranjando um jeito. O preguiçoso é assim. E o mentiroso, quando começa a evoluir na mentira, ele começa a acreditar na sua própria mentira. E há um ditado que diz, a pior mentira é aquela que é mais parecida com a verdade. E por que o psicopata ou sociopata é um psicopata ou um sociopata? Porque eles não têm noção da realidade. Eles podem matar uma pessoa da mesma forma que eles vão almoçar. O que você fez? Eu acordei, tomei café, matei uma pessoa, depois eu fui, joguei bola e tal, voltei, matei outra pessoa, depois tal. Eles não têm noção da realidade. Por isso que são pessoas que não têm remorso, que não têm sentimento, que não têm noção do seu índice de maldade. Essas pessoas são pessoas clinicamente doentes, com graves e sérios problemas. Então, dentro daquilo que nós falamos, nós precisamos chegar a um consenso. Nós precisamos mudar certas coisas. Vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios 10. Versículos 12 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Ô palavra abençoada! Nada está perdido. Sabe por quê? Porque você não tem um Deus sádico ou terrorista que fica lá de cima se divertindo e vendo eu ou você se arrebentando aqui embaixo sem ter uma válvula de escape. Ele diz na sua palavra que em momento algum eu ou você seremos tentados além das nossas próprias forças. Ele não é injusto para conosco. Antes também há de nos dar o escape.
Como teria sido se você tivesse esperado mais 5 minutos antes de cair naquela tentação? O que teria acontecido? Você não pode responder. Você não esperou para ver. Agora, e quando nós conseguimos vencer as tentações, e você vence com a palavra de Deus aqui na sua cabeça, e você vence com a palavra de Deus no seu coração, com oração, firmando-se e desviando-se do mal e dos problemas, porque resistir o diabo e ele fugirá de vós. O resistir não é partir para dentro e vou encarar o diabo porque eu vou me dar bem, porque Jesus é comigo. Ele vai te dar uma só e tu vai cair. O resistir é com as armas espirituais. O resistir é com a armadura de Deus, cingindo os seus lombos, colocando o capacete, com o seu cinto, com a espada, com os pés do evangelho, todos os itens da armadura. Paulo, quando fez essa analogia com a armadura de Deus e a armadura do soldado romano, até a espada que Paulo fala não era a espada de ataque, porque a espada de ataque de um soldado romano é aquela grande, é aquela maior, quando eles iam para o ataque, e a espada de defesa é aquela menor, mais ou menos uns 40, 50 centímetros. Paulo, quando diz e faz a analogia da armadura, a armadura não tem nada para as costas, porque o soldado vai estar de frente, defendendo a sua posição, resistindo, defendendo a sua posição. Ele não está com uma armadura de ataque, ele está com uma armadura de defesa, com uma espada de defesa. É assim que se resiste ao diabo, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele só está atrapalhando e tentando derrubar a sua fé, mas ele já está derrotado por aquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Tragada foi a morte, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E quando nós começamos a entender isso, as coisas começam a mudar. Quando você começa a entender que em nenhum momento Deus irá fazer com que você, quando diz assim, olha, não veio sobre vós tentação senão humana. Sabe o que isso quer dizer? Senão suportável. Outra coisa, todos os homens sofreram as mesmas tentações. Todos os homens passaram pelas mesmas coisas que você passa, que eu passo. Os apóstolos sofreram. Paulo tinha um espinho na carne. Pedro tinha um espírito difícil. Era um cara difícil. Eles estavam o tempo todo. O que Cristo disse para eles? Vamos orar, vamos vigiar, vamos ficar esperto para quê? Para não cair em tentação. Ele falou isso para os discípulos. Ele não falou para um bando de Zé Mané não, irmãos. Ele falou isso para os seus discípulos. Hoje, os discípulos do Senhor somos nós. Então nós devemos estar atentos. Aquilo que te faz mal, aparta-te disso. Foge, muda o teu caminho, sabe? Para de flertar com aquilo que vai te derrubar. Para de ficar acariciando e fazendo carinho no pecado. Eu estou ali do lado, eu estou aqui do ladinho. Não, mas eu estou bem, eu estou bem. Tem um hino da Ludmilla, uma música da Ludmilla que diz, um contra-ataque do mal. A dor de uma perda. Aí ela diz uma parte aqui, depois de uma vitória, um contra-ataque do mal. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. Ou às vezes, quando você, não me lembro agora a parte que diz, que você pode estar após uma vitória. Após uma vitória. O que acontece após uma vitória, irmãos? Você está na sua caminhada cristã e aparece uma luta ferrenha e você se entrega ao Senhor e você, com a graça de Deus, supera, vence. O que acontece quando a gente vence? Venci, né? Abaixei os braços. Finalmente eu venci. Tomo pelas costas, pela cabeça, pelo lado, de tudo quanto é jeito. Por isso que a todo tempo a Bíblia diz que nós devemos estar atentos. Antes de orar, a Bíblia manda você vigiar.
vigiar e orar. Fica ligado, fica ligado. Estou comemorando, está tudo tão bom. Eu já escutei crente falar isso. Está tudo tão bom que eu estou até com medo. Sabe, pastor Cláudio? É tanta bênção que eu já estou bolado. Daqui a pouco vem alguma coisa na minha cabeça. E eu estou aqui, já vou começar a orar por antecipação. Igual um rapaz que trabalha com a gente, um gerente da nossa empresa. Ele saía de casa. O atribulado, como diz pastor Roberto, o atribulado saía de casa e tomava um remédio para dor de cabeça. Ele estava com dor de cabeça? Mas poderia ter. Ele dizia. Eu falei, mas por que tomou o remédio? Não, vai que eu tenho dor de cabeça, já estou medicado. O que aconteceu? Ganhou uma úlcera medicamentosa. Pense numa pessoa hipocondríaca. Multiplique por 5. É ele. Era remédio para tudo. Ih, está ventando. Vou tomar Benegripe, porque vai que, né? Vai que, né? Vou tomar. Ah, não sei o quê. Vou fazer aquilo. Era todo assim. Hoje, não pode comer um monte de coisa, adquiriu uma úlcera medicamentosa e parou com isso. Mas era assim, tomava um remédio antes da dor. Esse é bom. Se eu soubesse, antes de eu machucar o joelho, eu já chamava o médico, a ambulância. Não, o que foi? Daqui a pouco eu vou estourar o joelho, então vocês têm que me levar e me operar. Jesus amado. Dentro disso, dentro de tudo que nós estamos vendo, olha aqui o que diz a palavra de Deus, que meu tempo já se encerrou. Eu prometo que em 5 minutos eu vou finalizar. Deus permite que nós sejamos tentados por algumas coisas. Primeira coisa, que Deus permite que nós sejamos tentados, para provar a nossa fé. Deus precisa saber a que ponto anda a tua, a minha fé. Ele nos prova com esse objetivo. Deus nos prova também, permite a provação, as tentações na nossa vida, para promover o nosso crescimento. O nosso crescimento. Mas como assim, pastor Ricardo? Vou te dar o exemplo de Jó. Lá no finalzinho do livro de Jó. Apesar de todo o sofrimento que ele teve, se eu não me engano é 42:5. Eu acho que é 42:5. Todo o sofrimento que Jó teve, ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que ele está dizendo com relação a isso? Antes eu até era um servo teu, mas depois de ter passado por tudo isso, de ter sofrido, de ter passado por tanta provação, eu não somente venci todas essas provações, mas eu hoje cresci como teu filho. Eu hoje consigo ver a tua glória, o teu agir na minha vida. Deus permite que nós passemos pelas tentações, sejamos provados, para, isso aqui é interessante aqui, ó, para saber que tipo de vida realmente nós temos vivido. Que tipo de vida você tem vivido? Deus sabe exatamente o tipo de vida que você tem vivido, de acordo com você, porque Ele sabe, né? Mas você tem sido suficientemente honesto com o Senhor? Porque Deus ama a honestidade. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não consigo vencer isso. Eu tenho problema, eu tenho uma dificuldade enorme. Eu não sei como fazer. Me ajuda, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Não virá sobre vós tentação senão humana. E Deus conhece o teu limite. Não vai exceder em nada o teu limite. Ele permite que nós sejamos tentados para saber que tipo de vida realmente nós temos vivido. Ele permite que sejamos tentados para que o fruto do Espírito se desenvolva em nós. Irmãos, sabe para que Ele permite? Também para que o fruto, todos os atributos do fruto do Espírito, sejam vivenciados por mim e por você. E o nome disso é maturidade cristã. Quando você começa a vivenciar o fruto do Espírito na sua vida, tornar-se mais longânimo, tornar-se mais sincero e contrito diante de Deus, saber ouvir a voz de Deus, fugir
das situações desconcertantes. Nós temos que fugir das situações difíceis, pegar atalhos e sair fora. Salomão disse: passe ao largo da casa da mulher adúltera, mude o teu caminho, não passa lá perto, sai fora. Existem situações que nós temos que nos posicionar. Deus permite que sejamos tentados para nos dar a vitória. Ele permite que sejamos tentados para nos dar a vitória. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele disse também: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de você resistir ao diabo, o que você tem que fazer? Se sujeitar a Deus. Sabe como que eu me sujeito a Deus? Eis-me aqui, Senhor. Com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades, com aquilo que eu não sei lidar direito, com as minhas fortalezas, eu estou aqui por inteiro. Eis-me aqui. Trabalha teu Espírito Santo na minha vida. E aquilo que eu não tenho conseguido vencer, aquilo que eu não tenho conseguido suplantar, que teu Espírito Santo atue na minha vida, para que eu possa sim sair vitorioso. E eu quero deixar, abra sua Bíblia em Hebreus 4. Já estamos encerrando. Hebreus 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode dizer amém? O tempo oportuno é hoje. O tempo oportuno é agora. E um pouquinho antes do que você leu, nós estamos trabalhando com a palavra de Deus, e no versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, esse é o escape que Deus te dá nesta noite. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, e este trono está à sua disposição hoje aqui. Venha até o trono da graça, abra o teu coração ao Senhor, medita nesta palavra, porque ela é competente para discernir os pensamentos, as intenções, tudo aquilo que está dentro do teu ser, que está envolvendo a tua vida, a tua mente. A palavra de Deus, ela é apta para destruir as obras do inimigo. A palavra de Deus. Quer uma dica para um momento difícil, em que você se vê ali, pronto para cair? Memorize versículos bíblicos. Memorize versículos bíblicos. E cita os versículos. Fortaleça-me, Senhor, nessa hora. Entrego o meu coração a Ti. Agora, confio em Ti e sei que Tu não vai me decepcionar. Memoriza a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus, de dia e de noite. E Ele vai te dar o escape para a tua alma. Faça isso. Vamos ficar de pé nessa noite.